Amém, amados e amadas? Abramos nossas Bíblias mais uma vez em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Vamos caminhar um pouquinho mais neste capítulo 12, que tem simplesmente 50 versículos. Nós estamos na metade do capítulo 12, tá bom? Estamos na metade do capítulo 12 e eu quero ver com vocês uma declaração de Jesus aqui, no versículo de número 25, Mateus 12, versículo de número 25, uma declaração bombástica de Jesus, para libertar-nos, para libertar você, para restaurar você, uma declaração fenomenal, parecida muito com o que muitas religiões orientais falam. A questão é que essa declaração tem uma fonte, é Jesus, tem uma origem, é Jesus, tem uma mente, é a mente de Jesus. Aí existem muitas religiões orientais que praticam isso daqui e nós cristãos não praticamos. Nós, filhos de Deus, damos a mínima para isso aqui, damos a mínima, e precisamos aprender o versículo 25 do capítulo 12 de Mateus. Vamos ver esse texto que vocês já leram, de trás para frente, frente para trás, do meio para o começo, do meio para o fim. Vocês já leram isso daqui, só não leram no grego porque acho que vocês não entendem grego, mas já conhecem o texto muito bem. Capítulo 12, versículo 25, para que você seja mais abençoado. Diga essa frase: mais abençoado, mais próspero, mais abençoado, mais próspero. Amém? É gostoso falar isso, não é? Por que nós não falamos mais, né? 12, 25 de Mateus. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amém até aqui o texto? Olha para mim um minutinho então. E Jesus conhecendo o que deles? Os pensamentos. E Jesus conhecendo-lhes os pensamentos, a imaginação, o que passava pela mente, Jesus conhecendo-lhes os pensamentos, vai dizer essa frase, mas eu quero ficar aqui por enquanto. Pensamento, imaginação, intenção. Olha bem, presta bem atenção nessa frase, Jesus conhecendo-lhes os pensamentos, é alguma coisa, Jesus vai falar alguma coisa com relação ao que está dentro deles, Jesus vai falar alguma coisa com relação à imaginação deles, à intenção deles, aquilo que está no secreto. Então, nós podemos concluir que algo muito sério passa pelos nossos pensamentos. Coisas muito sérias passam pelos nossos pensamentos. O que Jesus vai falar aqui é resultado do pensamento. As religiões orientais costumam falar assim: pensa grande. Eles falam isso. Pensa positivo. Não fala isso? Sim ou não? Não fala assim? As religiões orientais, o povo lá do Oriente, pensa grande, pensa positivo, pensa para cima. Eles falam assim, eles não estão errados, eles estão com a origem errada, eles estão com o fundamento errado, eles estão completamente errados na originalidade, na origem, no fundamento. E funciona para eles, funcionam, senão eles não seriam tão grandes. Eles não seriam tão grandes, funciona. Olha bem o que Jesus está falando, meu irmão. A grande questão aqui é que essas religiões orientais não têm fundamentação, não têm originalidade. Lá para Abraão, Deus disse a Abraão: vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Agora Abraão, ande como tendo recebido isso. Meu irmão, nós estamos falando simplesmente de 4.000 anos atrás. Não existia nenhuma religião oriental, irmãos.
Ou você não se lembra desse texto de Gênesis 12 que eu preguei aqui recentemente? Vou fazer isso, ora, vou fazer, Abraão, na sua vida isso, isso e isso. O que o Abraão tinha que pensar? O que o Abraão tinha que pensar, gente? Nisso que Deus disse que faria. Mas aí, agora, Abraão, anda, sê tu uma bênção, sê tu o que eu falei para você. Olha bem, irmãos, seja você na prática, no visível, no plano concreto, seja o que eu te falei, Abraão. Estamos falando de um texto de 4.000 anos atrás. Então, para vocês que acham que isso é ser oriental, é ser religioso, vocês estão enganados. Muito enganados. Então Jesus fala assim, o texto fala assim, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, agora vamos para a segunda parte, disse, vamos pegar só a parte final, toda casa dividida contra si mesmo. Por que eu não vou falar de reino? Porque reino não é a nossa realidade. Reino hoje em dia não é realidade. Só alguns países do mundo têm reinado, têm monarquia ainda. Não vou falar também de cidade, porque você não é governador, não é prefeito de nada. Sério. Vamos falar de casa. Toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Isso aqui, gente, é uma parábola. Essa historinha, sabe o que acontece? Você pensa que uma parábola tem que ser grande. Não, isso aqui é uma parábola. Sabe, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é uma parábola. É uma parábola que tem um significado, isso aqui é uma parábola. Todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá, toda cidade dividida contra si mesma vai ser destruída, e toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. É isso que eles pensavam. É isso que os judeus pensavam, os fariseus. Gente. Agora veja bem, irmãos e irmãs, nós não estamos falando de um povo qualquer. Nós estamos falando dos fariseus, gente. Ei, abre o seu coração e se entrega para o que eu estou falando aqui. Vai, se renda, se entrega aí para o que eu estou falando para você, para que você prospere, cresça, desenvolva e evolua mais. Se entregue agora para essa palavra, porque alguns não se entregam, são endurecidos, são engessados, são alienados para as coisas que o Senhor está fazendo. Ele está falando para uma turma sapiente. A audiência de Jesus aqui, gente, a audiência de Jesus não são os favelados. A audiência de Jesus aqui não são os iletrados. A audiência de Jesus aqui, o povo que ouve aqui Jesus, não são os iletrados, são os fariseus, meu irmão. Fariseu era povo top, era uma gente top, era uma gente doutorada, mestrado, era um povo esclarecido demais. E pensavam bobagens. Às vezes você pensa, você fala assim, se eu fizesse uma faculdade, minha vida seria melhor. Talvez não, irmão. Talvez não. Ah, se eu fizesse uma universidade certa, hoje eu estaria melhor. Talvez não, meu amado. Diz alguém do passado aí, falou assim, quem trabalha no que gosta, nunca trabalha. Já ouviram essa frase? Que quem trabalha no que gosta, não trabalha? É uma frase verdadeira. Esses homens aqui eram doutores do saber, e aí você pensa que se você soubesse mais, que se você estudasse mais, você seria melhor. Não, eles estudaram pra caramba. Esses caras sabiam tudo e mais um pouco. Eles dariam um show em você e em mim. Eles pegariam eu e vocês aqui, trucidaria vocês aqui. Eles fariam isso, eles pegavam Abraão, Isaac e Jacó e trucidariam vocês. Todavia são alienados. Todavia são engessados, todavia são pessoas impedidas, são pessoas amarradas, mesmo com tanto saber. O que Jesus está falando? Jesus está mexendo com uma mentalidade. Diga uma mentalidade. Diga de novo, uma mentalidade. Jesus está trabalhando com a mentalidade. Qual a mentalidade? Qual que era a mentalidade dele? A mentalidade era assim, eu posso pensar uma coisa e fazer outra coisa. Essa era a mentalidade. Está ouvindo? Vou repetir para você. Qual era a mentalidade deles? Que eu posso pensar uma coisa e fazer outra coisa. Não pode. Se você pensa, logo você em alguma hora vai acabar falando. E naquela hora que você explodir, é a hora que vai funcionar.
Às vezes você se segura, né? Você pensa um monte de bobagem, se segura, porque está se controlando, Na hora que o bicho pega, você explode. E na hora que você explode, você gera uma vida ou uma morte, uma autoridade sobre alguém, ou sobre os filhos, sobre as esposas, os cônjuges, você gera. Naquela hora da sua ira, que você liberou na hora da raiva, você acaba formando pessoas. Existem alguns aqui e aqui, que são frutos, que são resultados de pensamento dos pais, de pensamento dos papais, dos vovós, dos avós. É o resultado daquilo que seu pai pensou. Sabe uma coisa que os pais erram muito? Geralmente os pais, eles querem para os seus filhos aquilo que deram errado para ele. Nunca queira isso. Você vai acabar com a vida do seu filho. Deixe seu filho ser feliz. Todos os pais, pai homem ou pai mãe, todos eles geralmente eles querem para os seus filhos aquilo que eles queriam muito e não realizaram. Você vai acabar com a vida do seu filho. Não faça isso. Apenas profetize para o seu filho ser homem de verdade, ser mulher de verdade, ser uma autoridade verdadeira, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa abençoada, próspera. Ele pode ser um pescador e ser um cara hiper abençoado. Muitas vezes os pais estão fazendo, muitas vezes os filhos estão sofrendo os pais, muitas vezes, porque o pai sonhou alguma coisa, não alcançou, e agora quer se realizar na vida do filho, na vida da filha, na vida do neto às vezes, entendeu? E você acaba acabando com a vida do seu filho. Então muitos aqui são resultado dos pensamentos. E os pensamentos aqui dos fariseus, gente, era isso: eu posso pensar uma coisa e fazer outra. Como é que eu provo isso para vocês? No verso 22. No verso 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o quê? O mudo a falar e a ver. Diga falar e ver. Diga falar e ver. Amém? Passando o mudo a falar e ver. E a multidão ficava admirada e dizia: é este porventura o filho de Davi? E a multidão dizia: é este porventura o filho de Davi? Agora vem o que não quero chegar, 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, os fariseus, os doutores do saber, os inteligentões lá, os grandões, os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, dizendo o quê? Este aí expele os demônios pelo poder do maioral, pelo poder dos demônios. Ou seja, esse daí, olha para cá, olha para mim, esse daí, os fariseus falavam, esse daí faz o bem inspirado pelo mal. Esta era a mentalidade deles. Este daí faz o bem inspirado pelo mal. Ele fez o que era certo, mas inspirado pelo mal. É essa a revelação que eu gostaria que vocês pegassem. É esse o pulo do gato. Meu irmão, pense bem. Como é que eu vou pensar bem, pastor Clóvis? Pensando a palavra. A palavra fala que você é maldito ou bendito? Vamos lá. O que ela diz? Vocês estão muito fraquinhos. O que ela diz, irmão? A palavra diz que você hoje é filho de Deus ou filho do diabo? Filho de Deus. Você está vendo, meu irmão? Olha o que a palavra. Então pense que você é filho de Deus. Pense que você é abençoado. Você é mais que vencedor ou mais que perdedor? O que a palavra diz? Que você é mais que vencedor ou mais que perdedor? Isso está na Bíblia, sim ou não? Está na Bíblia, então por que você não pensa isso? Você pode todas as coisas ou você não pode nada? Está escrito isso? Por que não pensa assim então? Se você pensar isso, você vai começar a falar isso. Algumas pessoas são travadas, até pensam, mas não falam. Pensam, mas não falam. Então pensa e fala. Porque alguns pensam e na hora da ira ou na hora da inspiração fala não. Por isso que não funciona. Quando está muito alegrinho você fala. Quando está nervoso não fala. Eu falo que sou bênção, eu falo que sou mais que vencedor. Até na briga, até brigando, será com quem? Porque é o meu pensamento.
Nós precisamos mudar. Aí você fica todo travadinho. Aí todo mundo fica travadinho. Isso daí parece budismo. Isso daí parece não sei o que. Não parece não. Isso parece Bíblia. Isso parece o nosso Pai Celestial. O nosso Deus é um Deus abençoador, irmãos. Oh, meu Pai, vamos crescer na fé. O nosso Deus é sempre abençoador. Pode vir nuvem? Pode. Pode vir tempestade? Pode. Pode vir tsunami? Pode. Mas o nosso Deus é abençoador sempre. O tempo todo Ele é abençoador. Ele não nega que vai haver chuva, frio, ventania, tempestade. Ele não nega isso. Mas Ele é abençoador. Se for preciso colocar você numa fornalha, Ele coloca, mas Ele é abençoador. Se for preciso colocar você lá na cova dos leões, Ele coloca, mas Ele é abençoador. Eu não tenho medo da aparência. Diga isso, eu não tenho medo da aparência. Vamos de novo, eu não tenho medo da aparência. Não tenha medo, pensa como Deus pensa. E aí então, passando o mudo a falar e ver. Você quer ver como muitos de nós não somos cristãos? Quer ver só? Jesus tinha um discípulo chamado Tomé. Jesus tinha um discípulo chamado Tomé. Thomas. Mesma coisa, Thomas e Tomé, mesma coisa. Thomas ou Tomé. Ele tinha um discípulo. E um dia apareceu Jesus para os discípulos e Tomé não estava naquele dia. É fogo quando as pessoas não estão, né? Não estavam. Aí contaram para o Tomé, ó, apareceu Jesus aí no nosso meio, comeu com a gente. Foi um festão aí. Ô, festança, hein? Foi maravilhoso, hein? Ah, que isso? Ele morreu. Ah, que isso? 6 dias depois, lá veio Jesus de novo quando Tomé estava. E Jesus foi logo para Tomé. E aí, Tomé, tá vendo que sou eu mesmo? Tá vendo que sou eu mesmo, Tomé? Ah, o Tomé, aí é assim, né? Nós somos, aí chora, solta catarro, né? Tanto que é legal, aí fica todo mundo emocionado, né? Ai, meu Deus, é o Senhor mesmo, é o Senhor. Aí Jesus olhou para a carinha dele e falou assim: agora você crê, Tomé? Agora você crê, Tomé? Escute agora. Mas bem-aventurado, Tomé, serão aqueles que crerão em mim sem ver. Gente, muitos de nós confessamos que somos cristãos e não somos, porque um cristão verdadeiro não precisa ver. Não precisa ver. Um cristão verdadeiro, um seguidor de Cristo, ele fala porque ele pensa, ele já imagina, é a ação de pensar. Imaginação é a ação de se pensar. Ele pensa e ele fala, porque assim como ele imagina, é. Assim como ele imagina, é. Lembra que o Jó disse? As coisas que eu temia me aconteceram. Então começa a pensar coisa boa, não pensa coisa ruim, porque o que você pensar vai se concretizar, amados. E isso não é budismo, eles roubaram de nós, com todo respeito, viu, budismo? Eles pegaram de nós, vai para ser mais suave. Comece a falar, depois que você pensar. Pense depois que você ouvir. Viu a escadinha? Então eu ouço, diga eu ouço, logo eu penso. Diga eu penso, logo eu falo. Diga eu falo, logo eu vejo. Diga eu vejo, logo eu me aproprio. Vocês não pegaram? Vamos de novo então. Diga eu ouço, logo eu creio. Eu ouço, logo eu creio. Logo eu falo, logo eu vejo, logo eu me aproprio. Vocês creem nisso? Então começa como então? Logo eu ouço. Logo eu ouço. Ouvir o quê? O homem Clóvis? A palavra de Deus. A palavra viva. Os textos bíblicos não. A literatura bíblica não. A palavra viva de Deus, simples assim. Olha, aconteceu alguma coisa no seu tempo intrauterino? Aconteceu alguma coisa? No tempo da sua pré-infância, na sua inconsciência, aconteceu? Que se dane, que se lasque. Você vai ouvir a palavra de Deus, vai falar a palavra de Deus, vai ver o cumprimento e vai se apropriar do cumprimento. Pegaram?
Toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Quem é a casa? Diga: eu sou a casa. É isso que eu queria falar para vocês. Você é a casa. Se a sua mente, diga: minha casa. Diga eu espírito, alma, corpo. Se essa casa não estiver alinhada, você rodou, meu irmão. Esta casa que sou eu, essa casa que é você, tem que estar alinhada. Eu, espírito, eu, alma, eu, corpo, devemos estar alinhados. E eu duvido que o melhor não acontecerá na sua vida. Eu duvido. Eu pago para ver. Se você estiver alinhado, vai acontecer. O Senhor Deus disse: Abraão, corra. Corra que a bênção te pega. Corra, Moisés, que a bênção te pega. Corra, pode correr, não adianta, a bênção vai te pegar se você estiver alinhado. Diga: eu sou casa. Diga: eu não posso estar dividido comigo mesmo. Eu devo estar alinhado. Amém, meus amados? Captaram a mensagem? Vamos prosperar então? Vamos ser abençoados então? Vamos vencer tudo e todos? Vamos fazer isso? Curva sua cabeça, feche seus olhos agora.